O nosso conteúdo da jornada do hebraico bíblico é o seguinte, né? No hoje, primeiro dia, aula 1, né? O clamor e a promessa, ou seja, Pessar nasce no Êxodo. Ou seja, a gente vai ver que Pessar não é apenas uma festa, mas uma resposta a um clamor. Então, a gente vai acompanhar isso dentro do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 6. Amanhã, a gente vai falar sobre o sangue, a palavra e o sinal. Ou seja, o que o hebraico revela no sentido de pensar, né? Ou seja, eu vou te mostrar como que o hebraico aprofunda a compreensão do texto. Terceira aula, do Cordeiro à Redenção, é a teologia de pensar. Tem gente que não gosta dessa palavra teologia, mas teologia é o que o texto diz a respeito de Deus, né? O que a gente aprende de Deus naquele texto. Então, todo texto tem uma teologia, ok? Algo que se aprende de Deus, né? Muito bem. Então, nesse terceiro dia, a gente vem o quê? Revela a unidade das escrituras, né, com relação a esse tema, né? Ou seja, a continuidade, né, e do primeiro texto, Primeiro Testamento, Antigo Testamento, e do Novo Testamento, da Brit Hadashah, né? A continuidade nesse sentido. No quarto dia, na aula 4, a gente vai trabalhar muito vocabulário de pescar, né? De pesca. Então, ou seja, a gente vai se encher de vocabulário, vocês vão aprender muitas palavras, né? Com muitos significados, e dizer que, né, para vocês é o começo da jornada, não termina ali, né? O estudo de vocês, na verdade, começa a partir dali, ok? Então, é isso. E básico, o que a Bíblia não diz com clareza, a gente não afirma com certeza. Isso é sine qua non, sine qua non. Não sou uma professora de fábulas, de mirabolâncias, de dizer o que não está escrito sem fonte e sem referência. Estudei para isso e isso para mim é básico. A sã doutrina, ela é básico, ela é a razão da nossa fé. Ok, gente? Então, é isso que a gente vai ver nesses dias. Bom, muito bem. Vamos lá. O clamor, né? Vou compartilhar com quem está aqui no meu PDF, o meu PowerPoint, e a gente vai seguir, né? Muito bem. Vamos lá. Aula 1. Muito. Só faça isso que eu já falei. Nessa aula, o que a gente tem de conteúdo? A gente vai falar do contexto da escravidão no Egito, o significado de zerká, clamor. Nós vamos falar do Deus que ouve, do Deus que se lembra e do Deus que age, né? Zakar. Tem muitas comemorações em Israel que se chamam Zacarim, Dia da Memória, né? Dia de Memórias, Zakar. E Páscoa, como início de uma jornada de redenção. Esse é o nosso propósito de hoje. Espero que a gente consiga ver tudo, porque o assunto é longo. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai traçar um panorama, de Êxodo 1 a 6. A gente vai ver dentro desse panorama a formação da opressão, o nascimento, né, de Moisés, chamado libertador, e o início do chamado de Moisés. Isso é porque a gente precisa sempre de uma base bíblica histórica para poder começar o estudo, ok? Então, isso é importante no nosso processo. Tá? Nesse nessa primeira aula, nosso objetivo é mostrar que Pessah, como eu já falei, não é apenas uma festa, mas uma resposta divina a um clamor real.
E a gente precisa quebrar uma crença, sabe? Uma coisa que passa muito pela cabeça das pessoas. A Bíblia não é um livro desconectado da história. Sabe, se a gente usasse pelo menos conectando com a Bíblia a história que a gente aprendeu no ensino fundamental, a gente entendia muito melhor o texto bíblico. Mas, infelizmente, a maioria do povo brasileiro não gosta muito da história. É muita leitura, é muito texto, então não gosta muito de história. Porque se gostasse, entenderia melhor, né, o texto bíblico. Mas é, a Bíblia é um conteúdo também histórico fantástico. A conexão, ela é maravilhosa. Bom, muito bem. Então vamos lá. No capítulo 1 a 6, a gente tem a introdução à narrativa de Êxodo. Tá? Ele descreve como que Israel passou de um povo protegido, né, no Egito para uma nação oprimida, tá? E como Deus inicia esse processo de libertação através de Moisés. O texto ele tem três momentos principais: o crescimento do povo, a opressão egípcia e o chamado de Moisés. Tá? Então, vamos fazer lá um panorama. Dentro desse panorama, a gente vai traçando também palavras-chave no hebraico e traçando o que elas dizem dentro do texto. Bem, capítulo 1 de Êxodo, o crescimento e a opressão. O livro lá de Êxodo começa lembrando que os filhos de Jacó haviam se estabelecido no Egito, e mesmo após a morte, né, de José, o povo cresce rapidamente. O texto usa quatro verbos muito parecem sinônimos, mas muito importantes para entender isso, né? Que é Êxodo 1:7, frutificaram, aumentaram, multiplicaram e tornaram-se muito fortes. Ou seja, o povo frutificou, aumentou, multiplicou e se tornou muito forte. Tá? Isso repercute numa bênção, né? A bênção de Gênesis 1:28, da multiplicação, e também a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12. Tá? E serei uma grande nação, né? A multiplicação. Mas aí surge um novo faraó que não conhecia José. Quando a gente vai estudar história, a gente vê que tem uma quebra, né, no, ali no governo do Egito, e entra uma nova dinastia exatamente quando o povo de Israel estava ali. Uma dinastia que não conhecia a José. Então, vem aí o problema. Esse novo faraó, ele teme o crescimento do povo de Israel, decide escravizar o povo, tá? E na escravidão ele dá trabalho para o povo, né? O povo trabalha, 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 né? Nesse texto, no capítulo 1, a gente tem como palavra-chave, a gente tem parar. Parar é frutificar. Está ligado à promessa de multiplicação. Mesmo sob a pressão, né, a promessa continua. Parar é um verbo. Tá? Os verbos, na maioria dos verbos no hebraico, eles têm, né, três letras, né? Três letras, que é a raiz da palavra, né? E a maioria dos substantivos no hebraico, eles vêm de verbos. Muitas vezes você vê as três consoantes, as três letras iguais e só os massoréticos diferentes. Tá? Ou seja, o verbo, na verdade, é de onde vêm todas as outras palavras. Tá? Mas a gente precisa ter cuidado para não tomar o sentido do verbo quando vai ver as outras palavras, porque elas acabam tendo outro significado. Né? A outra palavra é avodar.
Avodá é trabalho, serviço. Tá? No contexto egípcio, é trabalho forçado mesmo, mas essa palavra também tem, né, o significado de serviço a Deus. Então, eu costumo dizer, que, né, como eu escrevi ali, que o Êxodo mostra a transição de um serviço de opressão para um serviço para o Senhor. Ou seja, de um trabalho forçado para aquele trabalho para o Senhor, ou seja, espontâneo. Tá? O trabalho para o Senhor, ele flui. Né? É isso que começa ali, no Êxodo. E o Êxodo 1 também, tá? Israel passa de um povo protegido para uma nação oprimida. E ali a gente vê como que Deus começa esse trabalho de libertação através de Moisés. Tá? No capítulo 2, a gente já tem o nascimento de Moisés. Tá? E aí a gente tem a palavra Moshe, Moisés. Pois é. A palavra Moshe, ela não é uma palavra hebraica. Tá? A palavra Moshe foi o nome que a filha de Faraó deu a Moisés. Tá? E, e ela diz, né, o texto bíblico diz, porque das águas o tirei. Bem, o nome Moshe, escrito como é escrito na Bíblia em hebraico, né, com o Men, o Shin e o Re, né, é uma etimologia hebraica que vem do verbo machar. Machar é tirar, puxar para fora. Ok. Mas é uma etimologia teológica, é uma construção até para esse nome, para ligar o nome de Moisés. Aquele que é tirado das águas é aquele também que tira Israel da escravidão. Mas a gente tem o sentido, né, histórico, que o nome, estuda ali cultura egípcia e tudo mais, a gente vê que Moshe deriva também do egípcio Mes ou Mosé, que significa filho ou nascido de Tutmoses, né? A gente fala Ramsés hoje, né? Mas é Ramose, né? Se fosse olhar o original. E isso faz a gente ver que, né, o significado hebraico tirado das águas é provavelmente uma etimologia popular, né, da tradição, que foi escrita a Bíblia ali, para mostrar que ele também tiraria o povo da escravidão. Né? Então, a gente tem, na verdade, dois sentidos para a mesma palavra. Tá? Mas aí, como que lida com as duas explicações? Porque tem algo muito interessante. Na maioria das vezes, eu vejo isso muito, né? É um radicalismo que não tem sentido. Por exemplo, a gente tem na linguística definições de palavras que às vezes não condizem com o teológico, digamos assim, tá? Mas é uma definição de estudo. Ela, na verdade, ela não é que ela contradiz, ela ajuda a entender melhor aquele significado da palavra. Então, por exemplo, se eu tenho no nível histórico-linguístico que Moshe é um nome hebraico, nome egípcio, que significa filho, bem, estudo, é provado, não tem nada que não é provado. A gente tem um nível narrativo teológico, ou seja, né, a gente tem escrito uma narrativa para a formação de uma teologia, aquele que foi tirado das águas, que ecoa como uma missão futura. Então, a Bíblia geralmente faz isso, gente. E a gente vê isso também nos escritos de Salomão, e precisa entender isso bem. Tá? A gente pega um nome estrangeiro, dá um significado no hebraico que ilumina a história. Tem vários nomes de pessoas que não são hebraicos, mas, né, no hebraico ele tem uma conotação teológica
que vai iluminar a história, vai dar um sentido àquela história. Me fiz entender? Ok? Me fiz entender? Muito bem, vamos lá. Bem, e aí, continua. Para controlar o crescimento de Israel, vocês lembram o que aconteceu? Faraó deu ordem que matasse, né, os meninos hebreus, ou seja, né, quando iam fazer o parto das parteiras, de matar os meninos, deixar só as meninas. Nesse contexto, nasce Moisés, que a parteira não matou, então, né, ele nasceu. Cuidou dele até quando ele tinha 3 meses, quando o período de desmama, e depois a mãe dele coloca ele numa cesta. Olha que coisa interessante. Coloca numa cesta, né? Vocês podem consultar no hebraico, está escrito tevá. Tevá. Moisés era um cestinho, né? Um cestinho de junco. Coloca no rio Nilo. Mas Tevá é o mesmo nome da arca. Arca, a arca que Noé construiu, é também uma Tevá. É uma Tevá. E Tevá, né, em Gênesis 6, né, de 6 a 9, e esse nome é usado 26 vezes para falar de um barco imenso, retangular, formato de caixa, que Noé entrou junto com a família, com todos os animais, para escapar do juízo. Então, a arca, né, que Noé construiu era uma proteção, era a salvação da humanidade, porque só, né, a arca é que podia fazer isso diante do dilúvio. Em Êxodo 2, 3 a 5, o pequeno cesto em que Moisés foi escondido, né, entre os juncos no Nilo, também é chamado Tevá. Então, o termo Tevá, traduzido como arca, como cesta, né, ele refere-se verdadeiramente à proteção, digo, até mesmo salvação. Né? É uma palavra, às vezes, simples, mas que tem esse significado, proteção. Agora, nos dois casos, né, essa visão de um espaço sagrado. Agora, o mais interessante, né, é que a gente vai depois transcorrer no grego, quando Maria engravida pelo Espírito Santo, né, de Yeshua, do Messias, tá? O útero de Maria, né? Sim, o texto é escrito em grego, mas a mente é judaica, né? E a palavra escrita ali para útero é praticamente o correspondente a tevá, ou seja, a salvação estava dentro daquele útero, sim, daquela tevá, tá? Daquela tevá. É muito interessante isso, tá? Analogicamente, né, tevá, como eu escrevi aqui, significa salvação. Analogicamente, o ventre de Maria era uma tevá, lugar onde repousa a salvação. Bem? Muito bem. E aí, continuando, a filha de Faraó encontra, né, o bebê e o leva para o palácio e o cria como filho. Mais tarde, né, a história, Moisés mata um egípcio que maltratava um hebreu e foge para Midian. Ele encontra Jetro e depois ele se casa com Zípora. Tudo bem da história. E aí a gente tem as palavras-chave desse, desse Êxodo 2, tá? Que são, né, machar, tirar, puxar para fora. A filha de Faraó fala: Eu tirei das águas. Então, o nome de Moisés apontando para a sua missão: tirar o povo da escravidão. E depois de Machar, a gente tem Zac, Zac. Zac significa clamar, gritar, mas aquele de rasgar o coração, sabe? É, no texto hebraico, os verbos, eles não têm essa questão de passado, presente e futuro, como nós temos na gramática no português. Tá? Eles têm troncos, é como se fossem as nossas
conjugações, né? Por exemplo, verbo andar, eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andastes, né? Muito bem, tá lá. Mas tem um tronco também do verbo no hebraico, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, existe. Mas no hebraico, a intensidade é que dá o tom do verbo. Então, o verbo, ele é menos intenso ou mais intenso, dependendo do tronco. Então, tem lugares que a gente encontra esse verbo que é uma intensidade, um tronco mais forte, que é clamar com força. Clamar com força é gritar, sabe, é aquele urro que sai de dentro da pessoa de desespero. Né? É essa intensidade. É algo que chega a cortar por dentro. Né? Não sei se vocês me entendem, a cortar por dentro. Tá? Nossa turma, a gente está caminhando daqui umas 3 lições, a turma atual, a gente vai estar entrando nos verbos, tá? E eu fico muito contente quando a gente chega nos verbos, porque a descoberta é maravilhosa, saber que a gente tem um nível, né, ativo, que é o do verbo, depois a gente tem, né, uma intensidade, a gente tem uma maior ainda. Né? Então, você pensa, ele matou com força e ele matou com muita força. Gente, às vezes não dá para encontrar uma palavra para traduzir isso, sabe? Porque é muito forte, verdadeiramente. Tá? E esse verbo é assim. Muito bem. Está lá, passando aqui agora, né, para o Êxodo 3. Está lá, Moisés pastoreando no deserto, quando vê uma sarça, um arbusto destes desertos, né, que não se consome. O fogo está lá e o fogo não se consome. Ali, Deus se revela a ele. Né? Deus se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas da nação. Né? Moisés recebe a missão de libertar Israel. Por mais que Moisés coloque empecilhos, né? No final ele recebe a missão. Né? A gente tem a palavra sené, que é sarça. Né? A sarça ali simbolizava a presença divina. Né? E fogo geralmente representa a manifestação de Deus, para o bem e para a correção. O fogo geralmente representa essa presença. Tá? Em seguida, a gente tem, né, uma outra palavras, né, são 3 palavras, na verdade, mas que são muito fortes ali no texto, né? Eié, Asher, Eié, que é traduzido como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Né? É, tem ali, né? Reié vem da raiz raiá. Raiá é um verbo, né? que é ser, existir. Esse raiá expressa a natureza eterna, né? E ativa de Deus, ser, o existir. Mas esse verbo, ele não é muito usado no hebraico para ser existir. Tá? Aliás, ele é usado exatamente nesse momento. Depois a gente vê muito pouco, porque na verdade não se usa. Né? O texto em hebraico não traz o verbo ser estar. A tradição judaica diz que o texto não traz o verbo ser estar, porque quem é só Deus, só Adonai. Então, não tem o verbo, não. Tá? Existem frases nominais que formam, né? Esse verbo, ele está subentendido. Vou dar um exemplo. Tá? O pronome eu, ani, eu. Ani, Beth. Ani, Beth. O que eu falei? Eu sou Beth. Mas não tem ali, tem nem. Ani, eu, Beth. Eu, Beth.
Onde é que está o sou subentendido? O pensamento judaico, subentende-se que ali eu estou me apresentando. Então, eu sou. E é assim, Então, ou seja, é um verbo nominal. Eu, pronome, Bet, nome, juntos, Ani, Bet, forma uma frase nominal. Eu sou Bet. Só um minuto. Fui em frente aqui, vocês me desculpem. Bem, muito bem, volto aqui. Bem, como eu estava dizendo, Moisés, ele hesitou, ele deu todas as desculpas do mundo para não caminhar com a missão dele. Mas Deus ali dá sinais para confirmar a autoridade, dá o cajado, que vira serpente, a mão, que fica leprosa, depois é curada, a água do Nilo, que se torna sangue, mas Moisés ele continua resistindo, ele continua alegando dificuldade de falar. E aí, a missão é dividida com Arão, com Arão. E essa missão chega até Faraó. Ou seja, ali que vem a palavra ot, sinais. O livro de Êxodo é completo, repleto de sinais. Então, isso acontece. Só um minuto, gente. Entrando gente aqui. Isso acontece muito. Todas as pragas, tudo ali tem um sinal e tem um motivo para ser. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o propósito e o motivo do que está acontecendo ali no livro de Êxodo. Vamos lá. Em Êxodo, capítulo 5, aí já vem o confronto, tá? O confronto de Moisés com Faraó, tá? E Faraó vai e aumenta a carga de trabalho dos israelitas, provoca sofrimento maior ainda, e o povo começa a questionar Moisés, tá? E Moisés vai até o faraó e diz: deixa o povo ir. O faraó se recusa, Propósito de Deus, porque Deus mesmo endurece o coração de Faraó, 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 Faraó significa, Faraó. Não é um nome pessoal, não, é um título, tá? Representa o poder político. E não escrevi ali, Faraó vem de duas palavras, Da palavra pé, que é boca, e da palavra ra, que é mal, Faraó, ou seja, boca ruim. A pé da letra no hebraico significa exatamente isso, Uma boca ruim. Mas é um título de governo. Moisés fica desanimado, mas Deus reafirma a promessa e Deus declara: eu sou o Senhor, e promete tirar Israel do Egito, libertá-los da escravidão, resgatá-los com braço poderoso e fazer deles seu povo. E aí vem a palavra, mais uma das palavras-chave do capítulo, que é Gaal. Gaal, redimir, resgatar. Ou seja, é o ato de libertar alguém pagando um preço, exercendo autoridade. O Senhor nosso Deus, ele é mestre, mas mestre nisso, mestre em libertar as pessoas, em libertar o povo e sempre dando a sua parte da aliança, porque o povo ali não tinha nada para dar. Nós também, na aliança, não tínhamos nada para dar.
e ele faz as duas partes, né? Paga o preço por todos e exerce autoridade, tá? Dentro do Êxodo, esse também é um verbo que aparece muito. Em seguida, a gente tem também, né, o Yud, Re, Vav, Re, o tetragrama. Tá? Yud, Re, Vav. O Yud ele ficou muito pequenininho, né? Ele é maiorzinho um pouco. Yud, Re, Vav, Re. Tá? O tetragrama. Ali, o tetragrama, quando eu fiz o PowerPoint, gente, meu PowerPoint, o tetragrama está com maçoréticos, porque está como vem na Bíblia. Aí, professora, por que que vem com maçorético na Bíblia? Isso quer dizer que tem leitura? Não, explico, tá? O tetragrama é o nome da aliança, o nome sagrado de Deus, que perdeu a sua pronúncia no exílio da Babilônia. Então, ali no exílio, como o nome era sagrado, eles não pronunciavam o nome, perdeu-se a sonoridade, tudo bem. Quando eles foram escrever, os maçoretas foram colocar os sinais maçoréticos no texto hebraico, porque primeiro não tinha os sinais, mas para preservar a sonoridade, os maçoretas, né, do século V ao século X, eles fizeram essa sinalização, né, com os pontinhos e tudo mais. Tá? Eles colocaram os sinais da seguinte forma, tá? Num texto onde não tinha a palavra Elohim, não tinha Elohim nem Adonai, eles colocaram os mesmos maçoréticos de Adonai no tetragrama, mas se lia Adonai e não a pronúncia do tetragrama, essa não. Ou, quando tinha o tetragrama junto, por exemplo, com Adonai, eles colocaram os maçoréticos de Elohim. Então, tem o mesmo texto, o tetragrama, com maçoréticos diferentes dentro do texto bíblico. Mas não é para leitura, é para identificação. É quando, muitas vezes, tem, por exemplo, um Salmo de Davi, diz o Senhor ao meu Senhor. Então, tem diferença ali. Na nossa Bíblia em português, quando vem o tetragrama, a palavra, representado pela palavra Senhor, só que vem tudo em letra maiúscula. Vocês já observaram isso? Vem tudo em letra maiúscula. Ali, no original, é o tetragrama, ok? Bem, então, voltando aqui, é o nome da aliança, é ligado ao verbo raiar, expressa o Deus que age na história para libertar seu povo. E esse nome onde do exílio da Babilônia para frente, o povo de Israel não fala Adonai, Hashem, Eterno, mas esse nome não é pronunciado mais, ok? Muito bem, vamos lá. Os conceitos, né, centrais de Êxodo 1 a 6. Bem, a fidelidade de Deus, em meio mesmo à escravidão, né? A promessa feita a Abraão, ela continua valendo, então Deus é fiel com o seu povo. Depois a gente tem, né, Deus ouvindo o clamor do oprimido, ou seja, o clamor do povo desencadeia a ação divina. No terceiro ponto, Deus chama instrumentos humanos, ou seja, Moisés é escolhido para liderar essa libertação. Tá? E o confronto entre dois reinos, ou seja, o poder humano que se opõe à vontade de Deus. E no decorrer do livro, a gente vê que a cada ação de Deus, ele está se opondo a uma ação humana, mesmo que sejam de deuses egípcios, mas ele está se opondo a uma ação
humana, na verdade. Né? Basicamente, é isso que faz ali durante todo o texto. Tá? E Gênesis, Êxodo, de 1 a 6, vai preparar o cenário para a narrativa, para o que vem depois do livro. Ou seja, nesses capítulos onde tem a formação da opressão, o nascimento de Moisés, a revelação do nome de Deus, o início do confronto com Faraó, é daqui para frente que começa, né, a história da libertação ou da redenção do povo de Israel, que cresce a tal ponto de atingir 2 milhões e 400 mil pessoas. E aí vê um Deus que ouve, que se lembra, que vê, que age e que resgata o seu povo. Olha só, ouve, lembra, vê, age e resgata seu povo. Tá? É, muitas vezes vocês chamam, né, de El Jireh, Jireh, aquele que provê, tá? Mas na verdade é aquele que vê. É incrível isso, porque a ideia é essa: o Deus que vê, ele provê. Essa é a ideia básica, né? Então, vai, a tradução, para todo lado dizem é o Deus que provê. Não, é o Deus que vê. E esse Deus que vê, esse maravilhoso Deus, ele vai e provê, né? É isso. Ah, muito bem. Hoje eu queria deixar essa base histórica, né? Ou seja, esse panorama de Gênesis 1 a 6, para a gente começar a trabalhar na próxima aula, ou seja, amanhã, para a gente começar a trabalhar, né, o sangue, a palavra, né, e o sinal, ou seja, o hebraico revelando esses sentidos, tá? Do sangue. Só para vocês terem uma ideia, a palavra sangue, dam, tá? Ela é correlata à palavra Adamá, terra, e a palavra Adam, humanidade, homem. Adam, humanidade, Adam, homem, foi feito de Adamá, terra, e ele vive porque nas suas veias corre dam, sangue. Ou seja, é tudo junto, sabe? Forma um conteúdo e uma revelação que é maravilhosa. E né, esses grupos de palavras que se encontram e que fazem que a gente compreenda, né, melhor o texto, é o que a gente vai ver amanhã. Tá? Então, amanhã eu espero vocês no mesmo horário, tá? Lembrando que a gente vai estar de novo, né, nos três, você escolhe onde você quer ver, né? Que é melhor para você, mas a gente vai estar no Zoom, no Instagram e no YouTube também, tá certo? Lembrando que as aulas, elas ficarão disponíveis em até 48 horas depois do dia, tá? Então, essa fica por mais 2 dias para quem não pôde assistir, ok? Tá? Qualquer pergunta, eu peço a vocês que eu vi que tem perguntas, tá? Me manda uma mensagem, tá? Me manda mensagem, pode ser, deixa uma mensagem no direct, deixa uma mensagem no WhatsApp, que eu responderei com a maior tranquilidade, tá certo? Vamos fazer assim? Ok? Então tá bom, tá? Meus queridos e queridas, uma shalom, uma boa noite. Que o Senhor abençoe a casa de vocês, abençoe a família de vocês e que vocês, né, possam, né, ver a paz que Ele deixou para nós, a paz de Yeshua, em nome dele, né? Amém. Tá bom? Vamos lá? Estou saindo aqui. Deus abençoe. Deus abençoe.
Até amanhã.